Olá, nesta série, o princípio inteligente das plantas, hoje falarei sobre o princípio, o psiquismo das plantas. O psiquismo das plantas. As plantas têm psiquismo? Na minha ótica, tem e pode ser demonstrado. O que precisa entender, a planta não tem um psiquismo consciente como o homem tem. Não dá para você discutir psicologia das plantas usando os caminhos psicológicos que nós temos hoje para estudar o psiquismo do ser humano. Embora já existe psicologia dos animais, mas quem trabalha com a visão só biológica diz que os animais têm cérebro, ele pode ter o psiquismo, que ele acha que o psiquismo está ali, a consciência é fragmentária, mas tem. Mas nas linhas do entendimento nós vamos compreender. O estudo do psiquismo, de um modo geral, o estudo do psiquismo, está trabalhando em cima das teses assim. A maioria das teses que estuda o psiquismo, a psicologia, ela estuda numa visão materialista. Você vê a psicanálise do Freud e dos seus seguidores tinha uma visão materialista do ser, ou seja, não trabalha com a ideia do espírito, da alma, ela trabalha com isso. Essa é a base dela. Apesar de aparecer o psicanalista como Gustav Jung, que já dá um mergulho, mas ela trabalha isso. Até mesmo quando ela trabalha no inconsciente, é como se fosse o inconsciente atual. Existe o grupo de comportamental behaviorismo que estuda o psiquismo, mas uma visão materialista, ou seja, não admite a ideia do princípio inteligente. Existe que são muitos que tem aí nessa linha, milhares. Existe a psicologia gestáltica, que trabalha com as formas, com a visão materialista. A maioria também em cima desse pensamento materialista. Só mais recentemente é que tem a psicologia transpessoal. Então existe uns que falam humanista, mas até mesmo humanista, grande parte dele é uma visão material. Agora, existe humanista que já é numa visão transpessoal. A psicologia geralmente está sentada aí. A transpessoal já abre um leque de entendimento. O Gustav Jung talvez foi o primeiro que trouxe. Para a gente poder entender a psicologia e o psiquismo das plantas, tem que ter uma ideia como é que eles fazem o estudo do psiquismo. Então, vamos compreender determinadas coisas que serve para o nosso leque de entendimento. Uma planta, vou pegar aqui, uma compreensão de uma planta, está aqui, é uma planta. Uma planta, o entendimento do corpo da planta. O que interessa, o desenho é ruim, porque eu sou ruim desenhista, mas pelo menos vocês entendem que é o que interessa. Aqui é essa planta. Esta planta, para ser formada, existiu o corpo espiritual dela. Esse corpo espiritual dela, que vai dar origem ao corpo material, esse seria, na linguagem do Allan Kardec, o perispírito. Mas você pode chamar psicossoma, um corpo astral, é o modelo organizador, tem uma série de nomes que você pode trazer a isso, mas eu só estou querendo trazer, a grosso modo, por enquanto, existe isso. E você vai saber que tem esse corpo, e tem a parte espiritual, o princípio inteligente dela, que está aqui.
princípio inteligente, que vai se unir com o princípio material, que nós vamos depois discutir na próxima aula, e vai formar uma conexão. Tem uma conexão aqui, tem conexão aqui, que nós vamos discutir isso na próxima aula. Mas eu só estou dizendo assim para você poder entender o que isto aqui vai trazer a discussão que eu vou trazer do psiquismo das plantas, que é o que interessa para mim discutir o psiquismo das plantas. Então eu vou usar um trabalho feito pelo professor Jorge Andréa, que deixou muitos livros, um homem de grande visão científica, e ele trabalhou muito com essa parte do princípio inteligente, mais do homem. Ele trouxe mais uma compreensão do homem, mas ele enveredou por vários caminhos. Ele deixou um trabalho que eu vou basear hoje em cima desse trabalho do professor Hernani. Então, é como se, do professor Jorge Andréa. Esse professor Jorge Andréa, ele pega, inicialmente, você começa a entender. Então, ele pega, por exemplo, aqui, é como se o início do princípio inteligente, o início, fosse, aqui é a formação espiritual, é o princípio, é o inconsciente puro, o inconsciente puro. É como se fosse o inconsciente puro aqui, esse início. É como se Deus faz em todos os seres, o Allan Kardec traz isso nas suas obras, muito bem, simples e ignorante. Esse princípio inteligente está puro, é simples e ignorante. Só que esse princípio inteligente, ele vai precisar, esse princípio inteligente aqui, vai precisar se unir o que o Allan Kardec chama, se unir com o princípio material. Vai precisar se unir. Essa união do princípio inteligente com o princípio material é que é fundamental para uma série de entendimentos outros. Porque esse princípio aqui inteligente, ele vai se unir, e quando ele se une, começa o processo. Então ele diz assim, esse princípio inteligente, aqui que é puro, ele vai formar a primeira parte, aqui que ele chama de inconsciente passado. Esse inconsciente passado, que é diferente daqui, que é o inconsciente puro, esse inconsciente passado, é onde ele vai registrar as informações de muitas e muitas reencarnações que ele vai viver. Esse princípio inteligente vai fazer esse processo. Depois ele chama a atenção dessa outra parte aqui, que ele vai chamar de inconsciente atual. Esse inconsciente atual vai vivenciar as coisas dessa existência. Isso no ser humano, isso no animal, isso numa planta, isso em seres ainda inferiores, porque essa caminhada vai acontecer para todas as pessoas. Esse inconsciente puro é a parte divina de cada um. Esse inconsciente puro nada atinge, é incorruptível, nada atinge ele. Ele é incorruptível. Só que esse inconsciente aqui puro, esse daqui foi como Deus criou. É nesse inconsciente puro que está sentado o amor, o bem, a alegria, a paz, a fraternidade, é aqui. E esse inconsciente puro que o ser humano tem, o animal tem, a planta tem, todos os seres viventes possuem isto. Isso faz parte da marca dos seres viventes. Todos os seres viventes têm isto.
Só que esse inconsciente, eu queria chamar a atenção, ele vai, no momento que ele vai unir, que eu disse, princípio inteligente com o princípio material. Quando ele une com o princípio material aqui, ele vai unir, esse princípio material aqui, nós vamos chamar ele de corpo mental. Esse princípio inteligente une com esse princípio material que vai fazer o corpo mental. O corpo mental que vai dar origem a todo o corpo espiritual de todos os seres, da planta também, do homem também. Só que ele vai formar esse corpo com o correr do tempo. Então ele vai formar, e aqui é como se fosse a parte mais pura da matéria para se unir com o princípio inteligente. É como se fosse aqui a pureza e aqui também a pureza. Porque o Allan Kardec chama a atenção que existe Deus, o princípio espiritual e o princípio material, o princípio inteligente e o princípio material. Essas três coisas explicam tudo no universo. Então esse corpo mental, só que esse corpo mental, ele vai dar origem aqui do que nós podemos chamar aqui de perispírito. O perispírito vai ser formado, é matéria, o corpo mental é matéria, o perispírito é matéria. Aqui é uma energia diferente, é matéria, o perispírito. E o perispírito, que é de uma importância imensa, porque no perispírito é que vai ficar armazenado os vórtices energéticos da nossa evolução. Vai ficar marcado as coisas aqui no perispírito, porque esse perispírito vai dar origem, vai ajudar a formar o corpo lá na frente. Então esse perispírito, ele vai se unir a uma parte aqui que é chamada de duplo etérico, esse duplo etérico, que é muito importante porque esse duplo etérico é o ponto de união entre o perispírito e o corpo que vai se formar, o organismo novo que vai ser formado. Então esse duplo etérico é de importância muito grande, porque ele vai formar, vai ser material importantíssimo para a formação agora do que nós podemos chamar de corpo aqui, do corpo, ou do organismo, como você queira, corpo, organismo, e no caso próprio, a planta. Então você veja, quando uma informação vai sair daqui do inconsciente puro, ou seja, do espírito, até chegar no corpo, ele vai passar por muitos filtros, tem muitos filtros, muitas reações acontecem, porque aqui no corpo ele está numa frequência material grosseira. Aqui no corpo é onde vai futuramente formar a consciência no homem. A consciência é a superfície do inconsciente. É a superfície do inconsciente. Então, a parte mais grosseira é que a proporção que ela for evoluindo, ela vai ficando mais sutil, mais sutil, mais sutil, mais sutil, até enveredar num caminho mais profundo de sutileza. Só que cada região dessa tem filtros, tem reações que vai acontecendo, muitas reações físicas e reações químicas, e reações holográficas que nós vamos ver que vai acontecer,
essas reações que vai culminar aqui no corpo. Tem, inclusive, alguns mecanismos de entendimento, algumas deduções feitas, que nós vamos ter que entender. Por exemplo, o que é do princípio inteligente é definitivo, é como se fosse a parte de Deus. A parte do corpo mental é também definitiva, a parte material do corpo mental. Isso é para poder entender, por exemplo, o amor é definitivo. O amor não muda. Quando você tem um ato de amor, é eternamente, eterno. Não muda, não perde nunca. O amor não perde, o bem não perde, a paz não perde, a fraternidade não perde, a caridade não perde, porque são virtudes divinas. Mas quando você tem pensamento de ódio, de raiva, de mágoa, isso perde, porque são transitório, coisa formada por você. Então, o psiquismo das plantas, ele está situado nessa região do inconsciente atual, do inconsciente passado e do inconsciente puro. Então, ele está aí, do inconsciente atual, informações dessa existência. Então, em se tratando da planta, quando a planta sofre influência do meio, a depender da influência que ela sofre, a influência pode ser tão grande aqui nesse corpo que o duplo etéreo não tem a força de resistir. Se não tem força de resistir, ele passa a informação. Se ele resiste sozinho, não tem problema. Mas, às vezes, ele sofre uma agressão, uma injúria, que assim os botânicos usam o termo, a injúria que pode atingir. O meio ambiente ele pode atingir. Ele pode ter uma infestação de bactérias, de fungo, de vírus, de fungo, de um animal, de um herbívoro, e pode sofrer alterações. Então, esse corpo etérico aqui é muito importante para entender o processo de doenças e de saúde. Porque doenças e saúde vai cair em cima disso. Porque o corpo etérico sozinho ele se equilibra. Quando ele desequilibra, vai vir a doença. Esse corpo etérico é formado por parte desse material do perispírito e por parte já de material mais grosseiro que se aproxima do corpo físico. Ele precisa fazer essa união. Então, esse corpo etérico, quando o animal, a planta morre, ele volta para a natureza. Ele volta para a natureza porque ele vai partir essa parte que é transitória. Ele fica. Então, esse corpo etérico vai ser muito importante para o entendimento de doenças nas plantas, de saúde nas plantas, do entendimento. Porque uma planta, às vezes, ela pode sofrer uma agressão, essa adoece e a outra com agressão e mesmo não adoece. Existe diferença, o corpo etérico é um balizado para fazer isso. Esse corpo etérico, que é o duplo etérico, que é o corpo vital, que é energia vital, que o Hahnemann, na homeopatia, usou muito o entendimento. Por isso que o entendimento de doenças das plantas passa por essa compreensão do duplo etérico. E isso não é discutido no meio acadêmico convencional. Não é discutido. Apesar de existir escola, como a Escola de Agronomia de Viçosa, que tem discutido sobre homeopatia nas plantas. Então ela já abre uma discussão para aqui, mas é ainda muito superficial em cima do resto que tem. Mas já abre essa discussão. Então as doenças atuais, ela pode passar as informações. Então, tudo que a planta vai se formando vai ser em cima desse estudo do psiquismo. Ela vai tendo como é que uma planta desenvolve uma percepção. Como é que ela desenvolve linguagem? Ou alguém pensa que ela não tem linguagem? Quando é que se comunica? Você pega uma planta, às vezes é atingida, num raio, ela manda substância para os outros saber que ela está sendo atingida. É como se ela estivesse se comunicando uma linguagem. Linguagem é algo que precisa entender, é linguagem. Ou seja, tu pensa que a planta não tem linguagem, não tem inteligência. Tem princípio inteligente. Só que funciona assim, do ser mais primitivo, ela vai trabalhar com as formas, ela vai trabalhar com a geometria,
Quando ela chega no princípio material, como os cristais, como os vírus, mas quando ela chega num ser como bactérias, fungos, vírus, o princípio inteligente, fungos, bactérias, ela vai trabalhar irritabilidade e impulso. Quando chega nas plantas, esse princípio inteligente, com milhões de anos, milhares e milhares de anos, ela vai trabalhar as sensações. As sensações é trabalhada nas plantas. Mas quando chega no animal, ela vai trabalhar o instinto. E quando chega no homem, ele vai trabalhar a consciência, a ideia do livre-arbítrio. Então, o que acontece? O homem não precisa mais treinar instinto, que os instintos foram treinados no reino animal. Ele não precisa mais treinar sensações, que já foi treinada lá atrás nas plantas. Não precisa mais treinar irritabilidade de impulso, que já foi treinada em seres mais inferiores. As formas, por isso a simbologia das formas é muito importante, e muito importante na compreensão do psiquismo. Por isso que Jung trouxe muito a discussão de formas, da simbologia, ele trouxe para discussões. Então, esse psiquismo das plantas é um material imenso. Eu posso lhe dizer que nós vamos enveredar por esse caminho. Então, as plantas, planta dorme, olha mesmo, o animal dorme, o homem dorme, porque as leis é feita para tudo. As plantas têm inteligência, só que a inteligência dela é rudimentar, ela não tem consciência, então o psiquismo dela não tem consciência, é em nível inconsciente que ela trabalha, mas esse inconsciente é importante entender. Então, no psiquismo das plantas, nós vamos discutir sono das plantas, sonho das plantas, desencarne das plantas, a embriologia do nascimento das plantas, a vontade da planta, ter vontade. O cara disse, como pode ter? Sim, tá. A gente tá, porque ela sempre tem tudo que tem lá na frente. Então, por exemplo, a planta não treina instinto, o instinto quem treina o animal. Mas a planta já mostra o arcabouço do futuro instinto. Você pega uma planta, é capaz de quebrar um cano para ela pegar água. Isso é instinto. Só que ela ainda não é olhada como instinto nesse caminho. Ela toma decisão. Uma planta, por exemplo, uma planta trepadeira, você bota aqui um suporte e ela vai crescendo na direção do suporte. Se você mudar o suporte para aqui, ela faz esse caminho. Como é que ela percebeu? Como é que ela sabe? É só fisiologia ou tem um princípio inteligente por trás para poder entender? Esse caminho é imenso, imenso. Eu estou só dizendo o início, mas nós vamos enveredar mais sobre o psiquismo das plantas, porque tem uma variedade imensa de coisas para o nosso entendimento. Veja, por exemplo, uma mulher ou um homem, uma mulher quer fazer a conquista dela, conquistar o seu namorado, às vezes é natural, ela se veste, fica bonitinha, fica enfeitadinha, perfumada, passa aquele riso, aquele andar, aquele jeito normal da conquista feminina, que também o homem faz o mesmo tipo de conquista. Você pega o animal, ele dança, ele emite cheiros, cores, dança, canta. É o mesmo processo de sedução. Se você pega a planta, quando ela está na época de fertilizar, ela às vezes muda a cor, o cheiro, para atrair aquele inseto, aquele herbívoro. Isso é o mesmo processo. Agora, é um processo que ela não tem consciência igual a mulher, mas é um processo que nós precisamos entender. Então, nós vamos enveredar por esse caminho. Tem muito material. Eu convido você que acompanhe essa série Princípio Inteligente das Plantas. Até o próximo encontro, Deus te guarde, uma boa sorte, nós vamos enveredando por esses caminhos. Boa sorte.